Eu não consigo encontrar um único melhor e um único pior. Acho que há ali um grande nível. Por exemplo, olhamos para o Dr. Mário Soares, que é um dos pais da democracia. Um homem que sacrificou uma parte da sua vida para que o país tivesse liberdade. Um homem que lutou contra a instalação de uma ditadura de teor oposto em 75. Um homem que desde o início começou a lutar para que Portugal fosse para a Comunidade Europeia. E conseguiu. Um homem que foi Presidente da República. E nós olhamos para isto e dizemos assim, bom, aqui está um exemplo inspirador do indivíduo que sacrifica a sua vida em prol da democracia, que é um dos vencedores dessa luta e que depois cumpre o desígnio de Portugal, que é integrar-se na Europa, que é um reencontro com a história, porque nós devíamos ter lá entrado nos anos 60. E nós pensamos agora, ele vai ser um senador. E vai ter a sua intervenção pausada, pensada, a espaços, que é para não estar a tolher os passos dos filhos, dos netos, da política. E vemos exatamente o contrário. E vemos um indivíduo ressabiado com as mudanças que o país está a fazer, um indivíduo que não se consegue desligar dos ideais dos anos 70 e que está a incorrer exatamente nos mesmos defeitos do professor Salazar e do professor Marcelo Caetano, respeitando as diferenças que é vivermos na democracia e naquela altura em ditadura. Ou seja, se nós olharmos para os discursos do professor Marcelo Caetano, e foi uma coisa que eu não tive a oportunidade de analisar melhor no livro, e para os discursos do professor Salazar nos últimos anos, e eles também achavam que sabiam que era melhor para o país. Eles não queriam mudar. Havia uma ala liberal no Parlamento que, por gente que ainda hoje em dia que são figuras de proa da nossa democracia, como o Dr. Pinto Balsemão, e outro que já morreu, o Dr. Sá Carneiro, e olhamos para aquilo e dizíamos assim, como é que eles não perceberam que o futuro era aquilo? Mas não perceberam porquê? Porque deixaram que os seus egos fossem maiores do que os projetos que eles tinham. E, portanto, eu olho para o Dr. Mário Soares e fico com uma imensa pena. E, sobretudo, como cidadão, não posso deixar de apontar o dedo e dizer assim, espera aí, você devia ter juízo, porque você é o pai da democracia, mas não é o dono da democracia. A democracia fazemos-la nós, todos, no nosso dia-a-dia, e quando vamos lá decidir, quando metemos o voto na urna. Eu tolero pais, não tolero donos. E, sobretudo, não quero pessoas que já tiveram que implementar medidas difíceis em Portugal, como foi o caso dele 2 vezes, e que agora esteja completamente desmemoriado em relação àquilo que fez. Portanto, isto é um exemplo pela negativa. O outro exemplo pela negativa, que durante muito tempo foi só associado ao positivo, que é o professor Cavaco Silva, o atual Presidente da República. Ele passa 10 anos pelo poder, tem a ascendência de ter aberto a economia e fez muito bem, tem um resultado fantástico, foi a economia a crescer 4% e 5%, até pela abertura da economia quando entramos para a Comunidade Europeia, mas depois é um desastre completo a gerir o Estado. É? Aí ele começa a fazer aumentos brutais de salários na administração pública, é nesta altura que se começa a engordar a administração pública e nós dizemos assim, espera aí, conseguiu mexer na abertura da economia, mas ao mesmo tempo aquilo que era fundamental, que era mexer no Estado, ficou por fazer. E nós temos hoje, à conta destes líderes que perderam a oportunidade de mudar o país, uma situação muito estranha, que é um país, do ponto de vista das corporações e do Estado, que são quase a cópia fiel do período marcelista. A administração pública é igual. Estamos neste momento a tentar coartar as pensões da administração pública para igualá-las ao setor privado. É uma dificuldade. O Tribunal Constitucional olha para aquilo com os olhos trocados. Estamos a tentar colocar o Estado na ordem, reduzindo efetivos, que não podemos pagar aquilo tudo. O Tribunal Constitucional olha para isto com olhos muito difíceis. E depois vemos os sindicatos, que é uma coisa extraordinária, defenderem o status quo que vinha do professor Salazar, nem é do professor Marcelo Caetano. Ora, isto está tudo trocado. Nós vivemos a democracia e pensamos assim, então, mas espera aí, foi para isto que eu elegi estes tipos todos durante estes anos? O que é que eles andam a fazer? Querem aparecer na história como eu fundei este modelo e ele vai se manter perene? Isto é um erro histórico, não é? Quando nós olhamos para 900 anos da nossa história, temos momentos fantásticos. E, curiosamente, os melhores momentos não são dos líderes, são do povo.
O povo é que mudou isto. Os líderes fizeram tanto disparate ao longo destes 900 anos. E se calhar nós estamos neste momento a viver exatamente a mesma coisa. Aliás, o desafio do livro para mim é mesmo este. Aliás, o desafio do livro e meu pessoal hoje em dia é que eu já percebi que não vale a pena estarmos a falar para elites. Eu já não falo para elites, não interessa. As elites portuguesas valem zero. É preciso, nós precisamos é de mudar a cabeça das pessoas, do povo. Porque se for um povo esclarecido, o povo exige políticos melhores. E seguramente, se começarmos a fazer esse esforço agora, daqui a 20 anos vamos ter um país extraordinariamente diferente. Porque se há coisa que Portugal tem, é uma grande flexibilidade. Para mim é o país mais flexível da Europa. Consegue fazer golpes de rins, mortais encarpados e sai sempre bem desta história. Mas já teve 3 vezes que sair de pré-bancarrotas. E faz isto num tempo recorde. Ora, quem faz isto não são os políticos, é o povo, são as pessoas. E eles merecem políticos melhores. Portanto, a nossa luta tem que ser exatamente esta. Dotar as pessoas dos meios para que, ou seja, mudar a mentalidade para que elas sejam muito mais exigentes com a classe política e a gente possa ter um país diferente.